Devocional Biblionauta, 16 de junho, leitura diária Salmos 51 a 55. Tema da devocional, confissão e arrependimento. Um resumo de Salmos 51 a 55 é o seguinte: o Salmo 51 uma lamentação de arrependimento pelo pecado. O Salmo 52 fala sobre a arrogância dos ímpios que receberão o juízo de Deus. O Salmo 53 é uma lamentação em moldes de sabedoria, refletindo sobre a perversidade do insensato e o juízo que virá sobre ele. O Salmo 54 é uma lamentação que apela a Deus por ajuda e promete celebrá-lo. O Salmo 55 é uma lamentação que fala sobre a oposição vinda de traidores, causando sofrimento, mas o salmista expressa confiança no Senhor. Nessa devocional nós destacamos confissão e arrependimento. O Salmo 51 é um salmo muito importante para o povo de Deus, pois trata de como deve ser a confissão de pecado e o arrependimento. Esse salmo tem sua ocasião após o profeta Natã haver mostrado para Davi seu grave pecado no caso de Batseba. O salmo, portanto, é uma oração penitencial de confissão e arrependimento. O salmista reconhece seu pecado e confessa diante do Senhor. Isso se encontra do Salmo 51, do 1 ao 6. Nessa confissão, não esconde a transgressão de seu coração, mas escancara tudo diante do Senhor. Davi diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, verso 4. Não significa que Davi não reconhecia seus erros e pecado contra Urias e Batseba, mas que sabia que, em última instância, sua afronta foi ao Senhor, porque todo pecado, em última instância, é uma afronta ao Senhor. Ele se declara culpado diante do Senhor. Reconhece que seu pecado não foi só contra os homens, mas contra o Senhor. Davi reconheceu que só o Senhor poderia limpar, lavar, purificar de seu pecado. Não seriam seus atos meritórios, atos religiosos ou até sacrifícios tolos que ele fizesse. Somente o Senhor poderia lavá-lo, não importa a quantidade de sacrifício que ele fizesse. O Salmo 52, o verso 2 e do 7 ao 9 ele diz isso. Davi reconheceu também que mesmo que após a sua confissão e seu pecado perdoado, só o Senhor poderia reorientar seu coração, sua vontade, seus desejos e pensamentos. Por isso ele ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, verso 10. Muitas vezes entendemos que Deus quer somente rituais religiosos vazios. E mesmo quando pecamos, achamos que sacrifícios religiosos vazios irão purgar nossos pecados e culpas. Porém, como o salmista diz: pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. O Salmo 51 e o verso 16. Com esse salmo, Davi entendeu que o Senhor não quer sacrifícios tolos de qualquer jeito, feito de um coração vazio. Ele entendeu que o o Senhor quer são os verdadeiros sacrifícios. E como ele mesmo diz, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. É óbvio que somos pecadores e fatalmente erraremos e pecaremos. Mesmo o mais santo do povo de Deus continua sendo pecador. A questão não é se vamos pecar, mas quando vamos pecar. Porém, devemos estar atentos, conforme o Salmo 51 nos ensina, a confessar, se arrepender, abandonar o pecado e no Senhor aprender o caminho da santidade diária. Esse crescimento espiritual constante de confissão, arrependimento e amadurecimento na palavra do Senhor foi o que Paulo chamou de aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoados para não sermos meninos frágeis na fé, mas servos e servas inabaláveis, maduros e em constante aperfeiçoamento no Senhor, conforme Efésios 4, do 12 ao 16. Portanto, não tenhamos medo de confessar nossos pecados ao Senhor e nos arrependermos. Na igreja, Deus constituiu também confessarmos uns aos outros, como Tiago disse. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, conforme Tiago 5,16. Apesar da culpa e da dor do pecado, desfrutemos da graça e cura que é ministrada e derramada quando nos arrependemos e confessamos verdadeiramente nossos pecados, com o coração quebrantado, buscando o aperfeiçoamento. Portanto, confessamos nossos pecados diante do Senhor. Confessamos os nossos pecados também uns aos outros para sermos edificados.
Que o Senhor abençoe a nossa vida.